Boa tarde a todos. Vamos mais uma vez aproveitar que estamos reunidos, refletindo. Vamos conversar um pouco sobre a família de origem, a família constituída, a família universal, essa nossa casa que é o nosso planeta. E antes vamos fazer a leitura de uma página, está no livro Vinha de Luz, Chico Xavier, na psicografia, é, recebendo a mensagem do Espírito Emmanuel. A mensagem tem o título Tu e Tua Casa, onde Emmanuel vai comentar o versículo 31 do capítulo 16, que está em Atos dos Apóstolos. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé. E alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se à zombaria de que é vítima. Aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando, por nossa vez, o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar, onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a surpresa, a suprema caridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que, se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. Então, queridos companheiros, a partir dessa mensagem que nos convida à reflexão e com um sentimento de gratidão em nossos corações, gratidão por mais um dia de existência, gratidão por mais um encontro em torno de textos tão edificantes, essa oportunidade de trocarmos as nossas vivências, as nossas experiências desse crescimento, vencendo os obstáculos do caminho evolutivo que se apresenta diante de nós, e nessa busca de nos auxiliarmos mutuamente para, ombreados, percorrermos unidos no mesmo ideal, em busca do crescimento, em busca do fortalecimento espiritual,
Então, é nessa alegria, nessa vibração positiva que nós rogamos que possam ser levados onde houver dor, onde houver lágrimas, onde houver corações aflitos, que os bons espíritos, os trabalhadores do bem, possam conduzir dos nossos bons sentimentos e dos nossos bons pensamentos o nosso melhor para socorrer um pouco de tantos corações sofridos. Graças te damos, Senhor, e pedimos permissão para iniciarmos a nossa conversa nessa tarde, desejando que seja bastante produtiva. Que assim seja. Graças a Deus. Zé? Então, vamos Pode começar. Quem começa? Pela pergunta do Zé, né? Isso. Bom, restaurante, então. A pergunta que eu fiz é, você está na ilha? Ele falou que sim. Estando na ilha grande, né, como eu sei que o Abraão é um lugar pequeno em relação a outros, e a pergunta é, você considera a ilha, né, não o Abraão, a ilha como sendo sua família? Ele falou que não. E aí começamos nosso encontro, acho que é um bom início de conversa. Isso, perfeito. Bom, partindo do princípio em que nós não conhecemos, né, boa parte dos habitantes da ilha, eu não posso considerar pessoas que eu não conheço como sendo da família, né? Mas, através de um olhar cristão, mesmo os desconhecidos, né, a gente considera como sendo irmãos. E é até interessante a pergunta, porque ela nos faz provocar outro tipo de raciocínio, como, por exemplo, tem muitos que não é o nosso caso, tem muitos que não consideram Jesus como irmão mais velho, porque o ignoram, né? A gente, inclusive, sabe disso, né? Quem trabalha nas atividades mais reservadas da doutrina já tem experiências de irmãos nossos desencarnados que nunca ouviram falar em Jesus. Então, não poderia tê-lo como um irmão mais velho, né? E nem delegar a ele a autoridade máxima que ele tem sobre o planeta, enquanto governador planetário. Então, assim, as pessoas que eu conheço, claro, fazem parte do meu círculo de amizade e, na condição de cristão, é óbvio que eu os considero, essas pessoas as considero da minha família, né? A família cósmica, a família dentro do contexto maior que é luz orientado pela doutrina espírita. Agora, perfeito. Então você está dando três sentidos de família: uma família cósmica, uma família física, uma família cristã. É isso que eu entendi? Isso. Sendo que a família cósmica e a família cristã, a gente poderia colocá-la ambas no mesmo grupo, né? E a outra família consanguínea, naturalmente. Porque tem duas parentelas familiares, que você sabe, tanto a consanguínea como a espiritual. E, inclusive, dentro da família espiritual, não só os espíritos amigos, que são afins, que possivelmente também foram nossos parentes do passado, fazem parte desse grupo familiar, espiritualmente falando, tem as famílias espirituais, digamos assim, ou melhor, pessoas que fazem parte dessa família espiritual que ainda estão na condição de encarnados. Né? Se usa muito o termo irmão, né, dentro da doutrina e até mesmo de outras religiões. E com propriedade, porque na medida que a gente se percebe como filho de Deus e todo ser humano como filhos dele, ou seja, filhos do mesmo pai, então, se o pai é um só, somos todos uma grande família. Certo? Perfeito. Assim, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, mas eu gostaria de me colocar mais no plano terra-terra. Mesmo porque é quase uma filosofia, né, falar disso, que a família universal, são os irmãos, Jesus é nosso irmão maior.
Mas, na prática, como planeta, isso não é complicado, porque se a gente entender que 2/3 desse mundo sequer ouviu falar em Jesus, então, assim, aí eu caio na tua resposta. Não, se eu não conheço todo mundo, eu não posso considerar meus parentes. Mas, olha só, nós temos parentes que a gente não conhece. Meu irmão estava vendo tem um programa chamado Family Tree, e ele mostra, né, famílias, né, ramos familiares. Eu descobri, por exemplo, que o meu bisavô veio do Piauí e que meu tataravô veio de Macau, na Índia. Olha só, então eu tenho um parente na Índia. Então, assim, é uma coisa meio louca, né? E aí a gente tem que olhar assim, minha curiosidade está nos nomes, né? Por que eu tenho 2 nomes? Os Oliveira e os Faria. Os Oliveira vêm da conversão dos mouros, né? Quando os mouros foram convertidos ao cristianismo, receberam o nome de plantas. Assim como acho que os judeus convertidos ao cristianismo tiveram o nome de animais. Então, coelho, né? Aí tem o Oliveira, tem umas histórias assim. Nem sei se estou correto absolutamente nisso. Então, meu Oliveira vem daí, como família com descendência portuguesa, né? Que estavam lá em Macau, na China, né? Como colônia portuguesa. E o Faria era o povo que vivia ao redor do farol de Alexandria. Então, você pensa, como é que tem as origens? Por que eu estou falando assim? Porque, se, no final das contas, todo mundo vai ser familiar de alguma forma. Todos nós, né, a gente se mistura. Aqui em Bangu, por exemplo, é quase assim, uma eternidade de primo. Você é fulano, filho de fulano, ela é minha prima. Então, primo em primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. E, assim, apesar do tamanho enorme, Bangu tem 320 mil habitantes. Mas, mesmo assim, não dá para considerar, eu concordo com você, Alessandro, não dá para considerar todo mundo como parente. Mas eu tenho muitos parentes assim, então também não posso desconsiderar só porque não conheço. E, de repente, a gente até consanguíneo só não se conhece. Ainda tem aquela questão também de alguns parentes nem ser considerados parentes, nem isso, né? Deixa eu falar com meu primo, né, mais da família, deixa eu falar com meu irmão, ou com pai ou com mãe. Interessante, né? Essa relação. Mas foi E bom, as foi brigas bom. de família, né? Fulano não é mais meu parente, porque brigou comigo, não quero mais saber. Ele não é, vou expulsar ele da minha família. Tem isso também. E quando você fala de Jesus, nem todo mundo encara Jesus como irmão, encara como pai. Tem muita gente ainda que acha que existe uma singularidade de Jesus e Deus. Nós já Como sabemos Deus. como não, né? Mas muitas pessoas falam que sim, que Jesus e Deus são a mesma pessoa. E porque está na Bíblia escrito em algum lugar que assim, nós somos um só. E isso complica. Fala. É verdade. Não, sem considerar ainda que alguns dos nossos companheiros consideram Jesus como o próprio Criador, né? Deus, né? Projetam Deus na figura do Filho, né? Valeu, Zé. Bom, então, continuando, a Fátima chegou aí também, nós estamos batendo um papo sobre família, né? E o Marcos também, Marcos Heleno. Então, o assunto é livre dentro de família. O texto que a Raquel leu, ela falou algumas palavrinhas, né? Tu e tua casa. Né? Quando fala na casa, né? Lembrei logo, eu tenho um filme que eu gosto muito, que é Duna. Aí a Duna tem a casa dos Atreides, não necessariamente familiares, mas quando chama casa, isso inclui os senhores e os servos. Então, na casa, né, a gente tem muitas essas ideias, na casa do meu pai, na casa, e até assim, a tua família está lá fora, né, dizendo para Jesus, tua família. Aí quem é minha família? Né? Porque as palavras primos e irmãos são muito confusas. Uma palavra, um nome que é muito usado é Tomé, mas Tomé literalmente significa gêmeo. Então, toda vez que você vê alguém que fala assim, Tomé, está falando assim, o gêmeo. E, não tem, e o pior que o outro, a gente não sabe, tem que ter 2 Tomé, né? Um é gêmeo do outro. Mas, assim, a tua família, né? A tua casta, o teu lar. Então, são palavras que se confundem. Que, no final das contas, eu entendo como sendo uma agregação de pessoas com a mesma finalidade, ou pelo menos com uma finalidade comum. E aí aquela história do não necessariamente familiares. Hoje, depois de 1 ano e pouco a gente junto aqui, é fácil você olhar para o quadradinho ao lado e sentir uma familiaridade, né, assim, com a pessoa que está ao lado.
né, te encarar, Luciano, como sendo um irmão, né, um irmão distante, mas um irmão fazendo parte da família. Assim como a Raquel está lá distante, mas faz parte da família também. Né? A gente olha para a Camila, né? Camila, a gente sente ela como uma pessoa vinda, assim, é um parente que vivia lá dentro de Minas Gerais, e aí veio, né, veio para a cidade grande nos visitar e voltou de novo lá para dentro do sertão. Então, essa é a ideia que eu gostaria assim, de mexer mais, né? Porque não necessariamente com sanguíneo, né? A família tem como o Luciano começou dizendo, né? A família universal ela tem uma dimensão muito maior do que isso que a gente conhece até hoje. Fala. Nada? Estou lembrando aqui de uma música chamada A House is Not a Home, de Burt Bacharach, né? Que é uma casa não é um lar. Que não, né? A música é muito bonita. E quantos, né, não fazem assim, passam a vida inteira construindo uma casa e ao final de sua existência não tem um lar. Silêncio total, é isso? Deixa eu ver, tá vendo? Pessoal, o estudo, nem o estudo, o bate-papo é interativo. Isso aí. Valeu pra caramba. Aí, a prima Escolher um Josi tema aí. mais difícil. Prima Josi. É difícil, porque quando se fala de família, de origem, quando ela não tem muito, como é que eu vou dizer? Quando não tem muita afinidade, aí fica mais fácil falar de fora, né? Porque acaba que você vai construindo a sua família, né? E aí você vai buscando as que têm afinidade, né? E, por incrível que pareça, você consegue, com uma pessoa que você construiu uma amizade, e se identificar mais do que com o próprio irmão, né? Aí entra na briga de família, né? Que o Zé Luiz falou. E, geralmente, quando acontece isso, quando há, por exemplo, 4 irmãos, e todos são bem diferentes no pensar, geralmente gera uma briga. Ou não, quando se respeita como cada um pensa, né? Mas nem sempre é assim que acontece. E a pergunta que você fez, né? Luciano, você se considera, como você falou, a ilha uma grande família, né? Isso. Aí hoje alguém me perguntou, Josi, você tem vontade, você faz tempo que você vai na sua cidade? Eu digo, tem um tempinho. Aí ele falou, você tem vontade de voltar? Aí eu disse, de imediato falei que não. Aí ele falou, mas preciso. Por quê? Porque exatamente deixou uma família de origem, que é o pai, ainda é a avó, né? Aí já tem irmãos que eu não queria voltar para visitá-los, entendeu? Então, assim, é um assunto bem difícil, bem delicado. Assim, é bem difícil. Aí, o que acontece? Tá, beleza, você vai, volta? Sim, para visitar o meu pai, sim, mas se ele vier aqui hoje, passar um mês, beleza, vai ser mais uns anos que eu não vou, entendeu? É por isso que ele não vem, certamente. Mas tem as outras, sim. Mas como foi essa construção até você sair? Né? Certamente não foi tão amorosa para que eu pudesse ter vontade de voltar. E, assim, é bem difícil mesmo, né? Aí o Luciano pergunta, e aqui na ilha? Aqui na ilha eu fiz bastante construção, tem bastante amizade, pessoas que consideram como irmã. Veja que diferença, cada um tem um modo de pensar, cada um tem sua história, cada um... Aí vem a dona Raquel, falou que a Tati colocou lá no grupo, né, que hoje vai cuidar da família constituída. Me fez pensar também, né? Porque quando você parte para construir essa família, automaticamente vai se desligando de algumas coisas, né?
da família de origem. Isso vai tendo outras. Algumas não se dá com a escolha ou se foi a esposa ou se foi o marido, né? Geralmente acontece muito isso, ou não se dá com o cunhado, não se dá com a cunhada. Isso vai te distanciando, né? E como também eles também fazem as escolhas, né, deles, que também vai ter dificuldade. Então, por isso quando a gente estuda a doutrina, a gente vê que as famílias, elas são para reajuste, né? Por isso tão difícil. Vendo por esse ponto de vista, aí dá para encarar. Mas tem hora que dá para fugir. É aquela história. Filosoficamente, a família é uma necessidade, e os desacertos são uma necessidade maior ainda, né? A gente está na família, a gente já aprendeu isso, né? Que é para aprender a desenvolver o amor, né? Nada melhor do que a pessoa que você tem afeição ali, tentar desenvolver mais o amor, mas junto com isso, né, de carona, vai a indiferença, como você fala, aqueles parentes meus distantes lá, não quero nem saber. Essa indiferença, que é justamente o contrário do amor, é que não deveria estar na história. Porque a gente, falando filosoficamente, a gente está num ambiente, né, difícil, complicado, para a gente progredir, para desenvolver o amor, porque a gente não sabe o amor ainda, a gente está desenvolvendo esse amor. Então, quando te fala assim, é aquele passo atrás que a gente precisa dar, mas espera aí. É claro, a gente tem que ter sempre em mente isso. Se você não tem afeição, não pode tratar como inimigo. Né? O inimigo fica lá e você aqui. Não pode ser assim. A gente costuma fazer isso, né? O cunhado vira um inimigo e pronto. A cunhada, faladeira, fofoqueira, vira uma segunda inimiga, né? E vai por aí afora. E, assim, é um ambiente necessário para a gente. Então, quando a gente tem um irmão, né? Às vezes o irmão não tem afeição nenhuma, às vezes o vizinho, você é mais amigo do vizinho do que do familiar. Mas isso porque a gente só está olhando de um ponto, né? Quem disse que aquele teu vizinho foi teu pai numa outra encarnação, ou tua mãe, e está ali misturado, junto e misturado nesse embrólio todo que é vivido aqui na Terra? Mas, assim, como a gente esquece o passado, graças a Deus, a gente tem que olhar para frente. Mas olhar para frente significa que a gente não tem retrovisor no nosso carro. Porque, justamente, muita gente fala assim, não gosto de história. E por que existe a história? O filósofo fala que a história existe para a gente não cometer os mesmos erros. Né? Quantas famílias não aconteceu isso, se dividiram? Quantas mães, né, estão procurando filho aí há 60 anos, a busca do filho que sumiu na infância e tal, e acredita piamente que estão vivos, e acaba até encontrando. Mas é difícil. Concordo com você, gente. É um ambiente quase da nossa época de telecat, né? Só briga. E, assim, é difícil mesmo ter uma família absolutamente em paz. Eu vejo muito poucas famílias que são assim. Por isso, eu acho que cabe a gente reler os últimos parágrafos aqui, quando ele diz assim, Emmanuel nos diz, o cristão, quando ele se refere ao cristão, é porque Emmanuel admite, considera que são os que já compreenderam o aspecto da filiação divina e da fraternidade. Então, ele deixa bem claro aqui: o cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas. Por isso que é necessário para a reharmonização, é o reajuste. E vou fazer uma pausa antes de acabar de ler aqui, para relembrar que há 15 dias atrás, quando nós estudamos o Evangelho, 2 semanas atrás, eu acredito que foi no item Os Órfãos,
que dizia que aquele que você está socorrendo pode ter sido caro em outra existência, que é a colocação que o Zé acabou de trazer para nós. Então, tem uma palestra de Luzia Matias, muito interessante. Eu não vou lembrar o título dessa palestra, mas há um momento que ela está falando sobre família e sobre essa necessidade de refletirmos sobre isso, e que ela pergunta principalmente para as mulheres da plateia, no papel de mãe, principalmente mãe, que é dado como exemplo dentro da doutrina, dentro dos ensinamentos, como o sentimento mais próximo desse amor incondicional que nós ainda estamos aprendendo. E ela vai pergunta: entre seu filho e seu marido, que é que você dá a preferência? Tudo quanto foi mulher que estava lá e que era mãe, levantou a mão e disse: para os filhos, é o filho. Tudo de boca cheia que era para atender e o amor maior era para o filho. Aí ela disse: interessante que vocês estão aqui nessa palestra porque vocês são espíritas, é isso? Sim, somos. Era assim, voz geral. Eu disse: ué, e o espírita não é reencarnacionista? Sim. E se o filho de hoje tiver sido outra coisa na sua existência antes de ser filho? Se foi pai, se foi mãe, se foi amigo, se foi o que foi. E se o filho de hoje, numa próxima encarnação, for marido? Vocês vão amar e vão dar prioridade para o filho ou para o marido? Nós não pensamos nisso. Nós ainda nos prendemos ao presente. Então, a sogra, a cunhado, o cunhado, que é assim considerado uma pedrinha no nosso calcanhar, é sim necessário para essa regeneração que Emmanuel está nos chamando aqui. E, mais importante ainda, que ele diz aqui, que é aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Então, a gente olha e não gosta da sogra, a gente olha e não gosta do cunhado, ou da cunhada, ou do sogro, ou tem dificuldade. Na realidade, é também passando pelo Evangelho quinta-feira, que nós ficamos acusando eles de ingratos, porque isso, porque aquilo, mas, na realidade, o papel da família, que é para reajustar, reharmonizar, mas é para aperfeiçoar e iluminar a si próprio, porque o tão sonhado planeta de regeneração, que ele está chamando aqui tu e tua casa. Qual é a nossa casa hoje? Não é essa de 4 paredes, a casa planetária. E ela só vai se modificar na medida do nosso aperfeiçoamento, e seja trabalhando e se reajustando com a sogra, com o sogro, com o marido, com o filho, com o cunhado, com o vizinho, com o professor, com o chefe, com o subordinado, com o dono da padaria, ou seja, com o motorista, com o motociclista que passa, que quem está no carro reclama, chama de louco, que não sei mais o quê. Todos. Essa é a família que a gente vai precisar dela. Fátima quer falar, né? Fátima, quer falar?
Oi, oi. É que eu vi que é um bate-papo, né? Que vocês começaram a convidar as pessoas para falar e eu comecei a lembrar daquela música. Entrei de gaiato no navio. Hey! É exatamente eu, porque eu não sei nada do que seria combinado. Eu não li no grupo, eu não sei. Eu simplesmente falei assim: tô com um tempinho, Bem vou nós. participar junto com ele. Ninguém leu, Fátima, a gente escolheu agora, na hora que chegou na Ah, sala. tá ótimo. É de Ó, coração. então, falando em família, eu posso falar o que eu sinto, né, com relação à família. Eu deixei família no Brasil, eu tenho família aqui, e como é lembrar do Brasil, lembrar da família, na realidade eu já não tenho mais meus pais que me prendiam ao Brasil, porque eu tentei ir para fora para ficar anteriormente, aí retornei, também ficava sempre preocupada com eles, né? Mas mesmo assim eu deixei uma parte muito importante minha no Brasil, que são meus netos, filho do meu filho falecido, né? E é claro, me preocupo sempre com eles, mas tenho minhas irmãs que residem, meus cunhados, que com certeza, né, devem ter passado na minha vida de outras maneiras, né, conforme a Raquel está falando. Agora, o curioso é que eu vim para cá para cuidar de família, né? É, a princípio, eu escolhi fazer, não foi da minha conhecida, na realidade gosto, me identifico com isso e também gosto aqui mas aqui eu estou cuidando de pessoas que acabam entrando numa casa e acabam ajudando a família, ajudando o marido a cuidar da esposa também. E ao mesmo tempo eu sinto, pelo menos de ontem para hoje, eu estou assim revirada, né, com relação à energia. Porque, por exemplo, nesse quarto que eu estou, tem um monte de livros aqui, tudo empoeirado. E eu dou uma limpezinha assim básica, tem umas caixas com umas coisas escritas, tudo old fact, coisa de trocentos anos atrás. Tem fotografia da família deles, tem 2 armários com coisas que eu não sei o que tem dentro. E acaba que você fica num habitat que não é seu, com energia de outras pessoas, e às vezes isso eu sinto assim que eu não fico confortável, sabe? Porque eu estou nessa casa, já estive em outras, já estive essa casa é uma casa muito boa, tem um quarto bastante grande, já estive em casa com quartos até melhores, já estive em casa com quarto bem diferente, e realmente é isso aí. Mas eu acho que eu devo ter alguma ligação com essas pessoas, entendeu? É o que a Raquel falou, é a regeneração, eu devo estar me curando de alguma coisa, mas tem horas que é bem difícil para mim. Ontem foi complicado. A senhora se confunde muito com os horários, né? Então, 10 horas ela tem a medicação dela, que é dada no segundo andar, onde tem os quartos, onde eu estou agora, estou num quarto. Mas ela sempre acha que 10 horas ainda não é horário dela ir dormir. Só que tudo a gente tem que ter uma rotina, porque eu também tenho que ter uma hora de dormir, né? Porque ela de madrugada pode me acordar, porque ela pode acordar a hora que ela quiser de manhã, e eu vou estar sempre ali preparada para atendê-la, né? Para ajudar no que é necessário. E o marido resolveu falar para ela que ela podia dormir a hora que ela quisesse. E não estava Estragou bom, a não. criança, né? Estragou tudo. Olha, foi uma confusão à noite. Ele falou isso, eu subi com ela, fui ajudá-la no que é necessário. Daqui a pouco ele sobe atrás, dá boa noite para ela e vai dormir, porque aconteceu uma coisa nessa família bastante curiosa, que com certeza não foi por acaso. A senhora estava hospitalizada
e acho que uns 2 meses, eu acho, que ela ficou hospitalizada, até que estava para ter alta, então a empresa que eu trabalho foi contratada para acompanhá-la. 15 dias antes dela receber alta, o marido vai para o hospital e coloca 5 pontos safena. E quando eu cheguei, era o dia da cirurgia, que foi postergado para uma semana depois, e assim foi. A cirurgia dele não foi bem sucedida. Ele saiu de um hospital e foi para o outro, saiu do hospital, foi para a casa do filho, e agora resolveu vir para cá. Que é a casa dele, claro, né? Ele quer ficar na casa dele. Então, ele está dormindo num quarto separado, porque um ia incomodar o outro de noite. E, quer dizer, é muito complicado. Então, quer dizer, ele disse para ela, não, você pode dormir a hora que você quiser. Como quem diz assim, foi complicado para mim. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nesse navio aqui? Eu estou fora do meu habitat, o que eu vou fazer? 10 e pouca da noite, não tenho o que eu discutir com ninguém, não posso ligar para filho, não posso fazer nada. Mas é isso, família é isso aí. E estou eu aqui cuidando de família, né? E ao mesmo tempo eu fico... Uma coisa muito curiosa aconteceu comigo antes de eu sair do Brasil, é que eu algumas vezes passava por determinados locais, eu acho que são de referência forte para mim, né? Por eu ter vivido, bom, enfim. E parecia que eu estava me despedindo, sabe? E aqui parece que realmente eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Eu não sei. É uma sensação assim de que eu tinha que vir para cá para ficar um tempo. Eu me sinto confortável, me sinto como se eu tivesse assim na casa país, não na casa que eu estou, não é minha casa. Eu me sinto como se eu estivesse no Brasil. Estou na Inglaterra, mas eu me sinto como se eu estivesse no Brasil. Eu estou bem confortável, sabe? Gosto de estar aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com as minhas recordações, né? Lembrando dos meus familiares, dos meus netos, dos meus amigos. Luciano, não sei se está escutando. Lembro sempre da Ilha Grande, fico morrendo de saudade. É muito bom isso, muito bom. Então é isso. Eu não sei o que vocês querem falar da família. Vamos esperar então o Marcos Heleno falar, que ele ia falar aí. Bom, eu queria fazer uma colocação, que eu acho que ninguém fez ainda, se fez foi uma hora que eu não escutei, até porque eu liguei aqui e saí para almoçar rapidinho, que eu estava chegando na minha função lá. Eu queria lembrar vocês que a família também pode ser uma colocação da misericórdia divina em nossas vidas. E por que eu digo isso? Porque esse é o meu caso. Quando eu penso na minha família, não na família atual, mas na família que me recebeu criança, meu papai, minha mamãe, meus tios e tias, e eu penso no como eu era enquanto criança e enquanto adolescente, eu imagino, aliás, eu tenho certeza, não imagino, eu tenho certeza, se eu não tivesse os pais e os tios que eu tive, eu teria ou tido uma vida muito curta, ou teria caído no mundo do crime. Não, sim, que eu fosse bandido, ladrão, mas eu teria matado mais do que uma pessoa, porque eu era extremamente violento desde criança. Quando eu brigava com meus coleguinhas, enquanto eu não via sair sangue, e se eu pudesse botar o garoto para desmaiar, eu não parava de bater. Tinham que vir me tirar de cima. Extremamente violento. Graças a Deus, eu tive muitos colegas que me defendiam assim, de me puxar e me tirar para não deixar eu fazer um estrago. E também, como Deus não dá asa à cobra, eu sou um homem só hoje adulto, 1,71 m. Se eu tivesse 2 metros, ia ser muito difícil me segurar, não é? Já teriam me parado a bala, provavelmente. Mas eu tive pais que me chamavam muita atenção sobre isso. Eu tive tios maravilhosos, inclusive um que, aos meus 16 anos de idade, quando eu saí de dentro de casa com uma faca enferrujada na mão para matar um vizinho, ele me segurou.
porque senão eu ia matar o vizinho. Motivo eu tinha, era um motivo que... Mas tudo bem. Então, eu entendo que a minha família, a minha primeira família, a família que me criou, foi a responsável por, hoje em dia, a atual família, né? Sobrinhos, primos, cunhados, que eu considero irmãos, eu não tenho cunhado, eu só tenho irmão. Então, todos dizem, pô, você é um cara tranquilo, você é bacana, você é isso, você é aquilo. Todo mundo me elogia, eu sinto um elogio sincero. Mas se eu não tivesse tido essa primeira família, que foi firme e carinhosa ao mesmo tempo, e que, no meu modo de entender, foi a misericórdia de Deus, eu tinha perdido mais uma encarnação. Que atualmente eu considero que eu estou ganhando essa encarnação. Para mim, é um lucro enorme. Essa encarnação, para mim, ela está sendo um lucro enorme. Porque eu sofri... Eu lembro do meu temperamento de adolescência, lembro do meu temperamento e penso no meu temperamento de hoje em dia, eu sofri uma transformação que é de água para vinho. E foi graças a essas criaturas maravilhosas que o Papai do Céu botou na minha vida. Papai, mamãe, tios e titias. Que, como é de pequeno que torce pepino, eles torceram o pepino legal mesmo. Botaram na linha, no eixo. Então, eu entendo que a família, muitas vezes, ela é um cadinho de depuração, ela é isso e aquilo, mas, muitas vezes, e aí eu boto no meu caso, ela é misericórdia divina. É para segurar o cidadão, para ele aprender a ser ser humano. Se eu não tivesse a família que eu tive, eu não ia ser ser humano, não, gente. Eu ia ser um animalzinho. Um animalzinho mesmo. O cheiro de fita isolante, o fio desencapado. Né? Isso, eu ia ser um filho desencapado. Eu nunca tive mau instinto, eu nunca quis pegar nada de ninguém, mas eu era aquele cara que olhou para mim de cara feia, o que eu tivesse na mão eu estava atacando em cima. Fosse pedra, pau, vidro, e quanto mais eu batia, mais eu vi o outro sofrer, mais eu queria bater. Eu só parei com isso graças a muita corrigenda, sabe? Até um professor de jiu-jitsu que eu tinha, que eu agradeço muito, que eu fiz, mamãe botou no jiu-jitsu para ver se parava a violência. Hoje em dia, os alunos de jiu-jitsu ficam mais violentos. Na minha época, a gente entrava na academia de jiu-jitsu e era aquela coisa, brigou na rua, não tem passeio, que na minha academia a gente tinha passeio, expulsão, luta fora, não tem medalha, não tem promoção de faixa. Então, quando a mamãe me botou no jiu-jitsu, foi para isso. E esse meu professor de jiu-jitsu, toda vez que eu brigava na rua, ele queria todos os meus colegas para saber se a culpa era minha. Para me punir ou não. Então, eu fui realmente disciplinado como tinha que ser. E foi misericórdia de ter a família que eu tive. Era só esse depoimento que eu queria fazer. Que bom. Aí, naquele assunto que a Raquel estava falando, né, do tudo pelo filho, né? Eu estava procurando aqui onde escolhi isso, mas eu não consegui encontrar. Mas é um estudo muito profundo sobre isso. E uma frase que resume o entendimento é: cuida bem do teu marido e da tua esposa, porque ele será teu companheiro no final da vida. Teu filho vai constituir a família dele e não poderá te dar a atenção que você precisa. Então, esse é o sentido da vida. A gente tem que... Esses valores precisam ser... Tudo bem, amar o filho acima de tudo, né? Mas existe uma questão muito firme. O filho não vai te acompanhar a vida inteira. É o normal das coisas. É essa graduação que a gente precisa ter. Então, estar em família também entender isso. E tem muito a ver com a consanguinidade, né? O filho saiu de você. O filho tem parte de você. É o evangelho, né, Zé? E o marido, é o evangelho. Né? Vai deixar a casa, deixa teu pai, deixa tua mãe. Né? Mas honra, né? Eu falo assim, honra teu pai. Honrar não é cuida do teu pai também, é honra. Não faça coisa errada para deixar ele desconfundido. Outra coisa interessante também, que é um estudo que eu vi, faz uns 2 anos que eu vi esse estudo, pela quantidade de jovens, né, em depressão. Uma quantidade enorme no Brasil, né? Mas, assim, aí eu vi que o estudo também acontecia na França, nos Estados Unidos, no Canadá, que existe uma grande parte da juventude com depressão, uma depressão que os estudos só agora estão apontando o que é. O que estava acontecendo com a sociedade? Não existe mais o tal álbum de família. Fotografia de família, do avô, do pai, da casa, da infância. Então, assim, hoje você é tudo no celular, né?
De repente, a pessoa vai, apaga, tira o chip de memória, acabou o passado. Então, esses jovens estão ficando sem base, estão ficando sem aquela força que eles precisam, que está ali na família, o que o Marco falou. É a família de origem, aquela que você não vê, porque está distante, você vê no retrato, vê assim, num livro, mas da tua vida, que é aquilo ali. Então, essa ausência de base, essa ausência de referência, causa depressão. Olha só, pelo que eu conheço, né, desde que eu comecei a estudar com vocês, Marcos Heleno nunca podia imaginar que você fosse essa pessoa que você disse, entendeu? Eu acho que realmente essa vida você ganhou, ganhou bem mesmo. E com relação à Sem fotografia, dúvida. a fotografia, eu às vezes penso, poxa, eu podia ter feito tanta coisa diferente que não fiz. E com a questão da internet, né, que a gente recebe tanta informação, muito interessante é você pretendo fazer isso com meus netos, quando chegar lá no Brasil, já sei onde que eu vou tirar a fotografia com eles. Interessante. O pai tirando fotografia com o filho, sempre naquela posição, naquele local, um local que traz uma, não é? E as crianças vão tendo filhos, e você continua naquela mesma posição, naquele local tradicional ali, tirando fotografia. E podia ter feito isso, não fiz. E a gente fica assim, né? Mas nunca é tarde. Agora eu posso fazer com meus netos, sempre que puder, vou fazer, né? Então já tem um local assim planejado para poder fazer, onde a gente vai construir a nossa história, né? Eu acho que é bem Reconstruir, isso aí, importante, bem importante. Essa história, o nome já diz, é nossa história, não é dos outros. É, É que está escrito em algum lugar, senão não é história, né? Melhor escrever em fotografias. é verdade. E na consciência, né? Também, mas a consciência tem uma hora que dá um problema e esquece tudo, então é melhor botar no papel. E sempre com lembretes, receitas, né? O caderno de receita de vó é a melhor coisa que tem do mundo. Você não imagina. É verdade. Uma O texto coisa, que fala, uma coisa importante para pensarmos é na estrutura familiar. Toda a nossa história social, cultural, que vem se modificando e que muitos dizem que a família é uma instituição que está em decadência, que está se deteriorando. Não, tudo faz parte de um processo evolutivo. E, como tudo novo, exige uma readaptação. Bem lá para trás, a estrutura familiar, e vem de muito tempo, era aquela de a importância do nome de família, a importância do consanguíneo, era o pai, a mãe, o avô, a avó, aquela estrutura rígida. Os casamentos, em geral, mesmo infelizes, não se desfaziam à luz da sociedade, se vivia mal, mas se permanecia. Então, tinha tudo isso. Aí vem o que vai se modificando. Hoje em dia, sim, aí saímos para a família constituída. Essa de pai, mãe, os avós, os tios, que o Marcos Heleno se referiu bem, da importância, né, dessa família, desse grupo na vida dele. Aí nós saímos. Essa é a família de origem, chamada família de origem. Aí saíamos para constituir, família constituída. Essa que a gente vai com o companheiro e forma com a filiação. Hoje já tem uma terminologia, que eu não sei se todos vocês conhecem, que se chama família mosaico.
como que é a família mosaico. Eu saí de um casamento levando um filho. Aí o meu companheiro atual tinha saído também, era casado comigo, tinha um filho, saiu, constitui uma nova família, tem filhos com a nova companheira, e aí vai. É o famoso, os meus, os teus, os nossos. Porque traz o filho de um, o outro que leva também, já juntou, já tinha um, aí ainda tem um filho juntos, e isso tudo para que perca a importância, o valor primordial no nome de família, porque vai ficando uma mistura, é para que se perca o valor exclusivo na consanguinidade, é o exercício desse convívio, dessa construção. O Marco Celeno falou, né, nessa questão da construção, e aí a construção me lembra muito tijolo, né? Então, quando a gente é assim, reativo, alguém vem nos provocar, atira um tijolo na gente, a gente não pega aquele tijolinho e bota na nossa construção, não. A gente devolve com mais violência ainda. Então, fica trocando tijoladas em vez de... Ah, você atirou um tijolo em mim, beleza. Bota aqui no meu alicerce. Não, então, são coisas assim para que a gente reflita nessa mudança, mas que nos leva... Que pena, congelou. Então, de terra, Fátima, é nós. Congelou mesmo. Bom, deixa eu então começar aqui, depois que a Raquel voltar e discutir. Ela, no texto que ela leu, a gente vai se defrontar na família com defeitos, com ingratidão a vários níveis, mas ao mesmo tempo que vai encontrar defeitos e ingratidão, também vai ter oportunidade de retificação. E aí não necessariamente nessa vida, mas de outras encarnações. E é interessante, uma coisa que eu até notei aqui, ficou muito, muito forte para mim, que basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Então, às vezes tem aquela família que é só todo mundo aloprado, todo mundo descacetado, tem uma pessoa que é regrada, uma pessoa, não necessariamente cristão, ou espírita, ou budista, não, uma pessoa que é regrada, uma pessoa que tem sempre boas ideias, boas sugestões, né? E assim, muita gente se mira, de repente é um tio que é legal, né? Às vezes tem um avô que é legal, às vezes tem uma prima, claro que tem o contrário, tem a prima louca, o avô maluco, tem tudo isso, é porque é família, é oportunidade de crescimento. Né? E esse grande lance, né? De tudo, é saber lidar com essas coisas. A doutrina, ela ajuda nisso, né? Nossa doutrina, ela nos dá as possibilidades, né? Mostrando que se hoje a gente está encarando uma pessoa que é um desafeto, né? Numa outra encarnação ela pode ser tua mãe, pode ser teu filho, e aí isso acaba sendo um consolo para a gente, dizendo simplesmente, tá ruim, segura a onda, não entre em combate, porque tudo vai dar certo. E aí, Fábio? Eu estou calada aqui, mas eu estou escutando tudo. Estou achando maravilhoso o bate-papo hoje. Muita reflexão que vocês estão passando para mim, né? E eu estou vendo as coisas que eu vivo aqui na França. E quando a gente fala de família, realmente a gente não fala de família consanguínea somente. A gente fala muito de família espiritual. Né? Aqui eu encontrei amigos, encontrei desafetos também, encontrei pessoas maravilhosas que nessa encarnação eu nunca tinha encontrado, nunca tinha visto. Pessoas que me estendem a mão, que são amigas, que parecem que são irmãs,
são aquelas pessoas que você pode contar com elas, da mesma forma que eu encontrei pessoas muito problemáticas, né? E eu vejo isso, que na minha família consanguínea, eu não tenho tanta afinidade como eu tenho com essas pessoas que eu encontrei aqui, que eu também já encontrei em outros lugares onde eu já morei. Isso é engraçado, né? Então, para mim, está sendo de muita reflexão. Que bom que a gente tira proveito disso. Mas você, né, que tem problemas de família, que nós já sabemos, são dificuldades, né? Uma possibilidade de crescimento. Claro, todos nós temos. Né? Eu também vivo no segundo casamento e com todo o aporte que chega de nova família, foi adotado pela família nova. Né? Mas eu não posso esquecer minha família antiga, mesmo tendo alguns desafetos, alguns problemas, mas é assim que funciona. A gente e aí tem o termo, né, de sogra, né, mother-in-law, né, porque é para sempre, né, a justiça dá direitos à sogra que outros não têm. E assim, é estranho, né, mas vamos vida que segue. Né? Esse sorriso aí, Fátima, não sei não. Acho que a avó é sempre a avó, né? A avó é como mãe duas vezes, né? Como se diz, né? Então, se você teve filhos, a sua mother-in-law, então é avó, é mãe duas vezes. Realmente, né? A gente tem que escutá-las, né? A avó faz tudo que a mãe não deixa. É, estraga, né? Ai, ai. É bem assim. Outra coisa que eu queria colocar é sobre aquela frase que, né, a gente ouve falar muitas vezes: caridade começa em casa. Mas eu tenho visto essa palavra, ouvido essa palavra de uma forma mais diferente, um pouquinho diferente. Né? Quando a pessoa fala assim, a caridade começa em casa. Né? Mas por que a caridade começa em casa? É porque... Eu desligar aqui o telefone, às vezes tocar, meu telefone está sempre no uso. Bom, aí a caridade começa em casa, mas assim, aquela pessoa, né, com ciúme, né, que você está fazendo alguma coisa para alguém, mas vem cá, a caridade começa em casa, né? Então, começa a aparecer o egoísmo, essas coisas, e a caridade começa em casa. Então, assim, eu acho que tem um quê de uma pontadinha de egoísmo nessa história. Né? Fala. Alô, terra, câmbio, ninguém fala, Marco, não? Sem palavras? Eu tô igual o ET. ET, telefone, minha cara. Deixa eu aparecer rapidinho. Aqui, vocês estão demais. Deixa eu aparecer aqui rapidinho e falar para vocês a questão da depressão que vocês tocaram e agora, recentemente, eu estava escutando uma palestra sobre o processo depressivo, né, que a gente entra. Então, vou falar da minha situação no caso da depressão pós-parto, vivida, né, do lado espiritual. A depressão pós-parto, ela pode ser gerada, né, quando a gente, em desdobramento, né, o espírito em desdobramento, ele antecipa a sua visão do que ele vai passar no processo das provas e expiações. E assim que o bebê nasce, a gente se deprime, porque a gente vê o que a gente tem que passar através desse desdobramento e acha que não vai dar conta. Então, a depressão monta por causa disso, né? Ela vem por causa disso. E ela pode acontecer também com as pessoas que não só na depressão pós-parto, mas com a depressão de forma geral.
depressão com familiares, né? Porque esse processo também pode acontecer dentro da família, né? De você verificar através do desdobramento o que você vai passar, a família que você vai escolher, né? Você vai ver aquilo ali, porque a gente não lembra antes de vir para cá, né? Para a encarnação, a gente esquece o nosso HD apagado. Então, é muito interessante quando a gente já começa a entender o processo. E isso aí é um passo adiante que a gente dá, né, para a gente poder ir para frente, para a gente poder crescer, para a gente falar, opa, essa situação está acontecendo comigo? Ah, então é isso. E eu entendi muita coisa, né, nesse estudo nosso, nesses estudos, lendo muito, vendo palestras, e é isso aí que eu queria falar. Vou fechar a câmera. Bom que todos nós temos um testemunho, né? Essa que é a verdade, né? E pelo que acontece ao nosso redor, a gente sabe que tudo vai dar certo. Né? Esse é que é o conforto. Alô? Terra? É engraçado, né? Que a gente vê, se cada um ficar dando testemunho aqui da sua vivência em família, vai perceber, não tem um igual, não tem receita, não é igual bolo, né? E cada um vai se sentir de maneira diferente em relação à sua família. Ainda que se pudesse ter assim, duas famílias exatamente iguais na estrutura, cada ente daquela família vai se sentir de maneira única. É um aprendizado próprio, é uma experiência intransferível, não dá para mudar. Diante de um mesmo problema ou de uma mesma situação de alegria, nós nos colocamos de maneira diferente. Todos nós, não há aquele que vai ter a mesma reação exatamente igual. Isso é que é o bacana da coisa. Então, a gente vai aprendendo e aprendendo consigo próprio, nas suas próprias experiências, aprendendo a experiência dos outros. E eu acho que isso que é o interessante. O mais interessante é a gente aprender a aprender com a experiência dos outros. Porque só na nossa experiência não dá tempo de aprender tudo que a gente queria. É pouco. Então, a gente, para enriquecer a nossa experiência, aprender também com a experiência dos nossos outros familiares e dos nossos conhecidos. Quando a gente puder ajudar, a gente está ali para dar uma palavra amiga, fazer um gesto de estender a mão, carinho, seja lá o que for, mas aproveitar aquela situação em que o outro está vivendo para a gente tirar também algum aprendizado. E não só entrar numa de que vai ficar dando ensinamento. Porque ninguém aqui é mestre de nada. Somos todos aprendizes. E todos, ao mesmo tempo, estamos ensinando também. Nós estamos aprendendo. Essa troca é maravilhosa. É bom que se abra a mente para entender isso. Nós estamos aqui para trocar, não tem outro jeito de progredir. É só com essa troca. E essa família realmente, como já tinha aquele slogan da Rio de Janeiro, que dizia família, invenção genial de Deus. Realmente é coisa maravilhosa. A gente entender como funciona. É isso. É isso. E, no final das contas, nós somos a reunião de vários. Né? Como ser, né? Nós somos o resultado de várias mentalidades, né? De várias famílias. Né? Por exemplo, meu nome é José Luiz. O José vem do pai da minha mãe e Luiz do pai do meu pai. Então, juntou duas famílias e meu nome tem as duas famílias aqui. E o Oliveira, da família da minha mãe, como era antigamente, né? E o Faria, da família do meu pai. A gente tem nos nomes, né? Antigamente era assim, tinha que ter um dos nomes do sobrenome do pai e um do sobrenome da mãe. Hoje não, hoje até você troca, até você tem um exemplo de família. Você que deu sorte, viu? Você que deu sorte, porque o meu Marco não tem ninguém na família. Vai ver que acharam que não era para ser o Marco. É o Marco, eu fui o primeiro sobrinho homem, o primeiro filho homem da família do lado da minha mãe, acho que do meu pai também. Era só menina. Meu pai não sei direito, porque era da Bahia, eu não me lembro direito. Tem parente até que eu não conheço. Hoje você me explicou que na minha família, em algum momento, teve algum judeu, porque eu sou carneiro.
Então, o nome de animal veio do João, eu não sabia disso, aprendi. Agora, o Seleno foi uma grafia errada, porque era para ser com C, porque Seleno vem de Selena, que é a lua. Então, no final das contas, eu sou um lunático. O escrivão tinha a língua presa, né? Vai ver que é. Então, meu Seleno com S, foi um erro de grafia, mas a ideia era esse garoto é lunático, então bota o nome dele de Seleno. Assim, eu falo da família corporal, na família física, porque, por exemplo, aí na Inglaterra, onde que a Fátima está, tem o brasão da família, né? Às vezes você entra assim numa propriedade, tem lá na porta ou na parede lá o brasão, né? E é assim, o negócio é forte. Mas a gente sabe que nada disso adianta, né? Essa consanguinidade, ela, no final das contas, é só uma, uma pimentinha nessa história aí, porque a gente vai desencarnar e não necessariamente voltará na mesma família ou da mesma forma. Você vai fazer coleção de brasão, né? Outro dia, uma prima minha mandou acho que é dos Bercois, que é da França, que a minha mãe era Bercois. Eu não tenho Bercois, não. E aí, meu filho, outro dia, me mandou de Portugal dos Guimarães. Meu pai era um Guimarães. Então, quer dizer, se a gente for ver, a gente não tem lugar onde botar tanto brasão. Assim, aquelas coisas, como curiosidade, tudo bem, mas isso não pode ser levado ao pé da letra, né? Sou da família dos Oliveira, né? Não, isso aí não adianta de nada, vai perder tempo com essa história. É isso. Faz o Oliveira cuidar para não espremerem muito e não esquentar, porque você não vai virar azeite, então é melhor ficar tranquilo. Exatamente. Eu também, eu sou carneiro santo. Então, antes de ser tosquiado, é melhor ficar calminho, ficar na minha, sereno, né? Porque senão vão querer me tosquiar o carneiro. Tem muitas famílias assim, tem o Pinheiro, Carvalho, né? Tem o que falou, né? O Carneiro. É muito interessante essa história dos nomes. E acaba, quando você vê o nome, acaba vendo família. Meu irmão ele tá usando um programa chamado Family Tree. Então o que acontece? Ele vê, vai começando a montar aquela árvore da família, né? Então ele já descobriu os tataravôs, né? Ele consegue saber, com esse programa ele consegue saber onde que está enterrado, né? Onde que as pessoas foram enterradas, a cidade que nasceu, é muito legal. Muito, assim, existe muita identificação. Mas você vai buscando, né? Você tem acesso aos documentos, né? A base de dados é preenchida pelos mormons. Os mormons eles se interessam muito com família. Então, assim, é uma coisa muito legal, muito bem feita. E, quem tem curiosidade, veja. Eu tenho uma prima que acho que está fazendo isso também. Outro dia ela mencionou alguma coisa assim, até perguntou quem da família que tinha documentos ainda antigos dos nossos avós, alguma coisa assim, para ela poder digitar em algum lugar e que ela estava pesquisando. Vai ver que é isso aí que você falou. Isso mesmo. Vai buscando o nome do avô, o nome do avô, vai, começa a achar os registros. Aí tem lá os livros de registro dos cartórios, é muito legal, muito interessante. Mas nós estamos aqui nos nossos quadradinhos, né? Cada um quadrado na sua, mas, afinal de contas, formamos uma famíliazinha, não é isso? Vamos botar de famíliazinha que tá bom, né? Cada um com suas dificuldades, cada um com as suas esperanças, né, de um mundo melhor, eu tenho certeza, eu tenho esperança de aqui a gente conseguir dividir, né, o melhor nosso, né, as nossas dúvidas, nossos anseios. A gente fala, eu não sou muito falador assim não, mas a gente fala que é para poder ajudar, para todo mundo sair do seu quadrado e tentar abraçar o do lado, tentar ver que nós não estamos aqui sozinhos, nós estamos aqui à toa. Graças a Deus, essa doutrina consegue nos dar um horizonte muito melhor, consegue nos dar um entendimento de que nós somos todos da mesma família universal, como o Luciano falou no começo. Nós estamos aqui fazendo, respondendo dessa forma a pergunta de Jesus, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do Pai que está fazendo. É o que nós estamos tentando fazer, nos transformarmos em uma família pelas nossas afinidades. Por isso que a gente está aqui juntos toda a tarde, né?
aumentando esse grau de afinização de todos nós, que certamente vai dar frutos futuros. Se é a primeira vez que a gente está se encontrando numa encarnação, certamente não será a última. Próximas Será que é a primeira? Eu não estou dizendo se é, que eu não acredito, mas se é a primeira vez que a gente está se encontrando nessa encarnação, certamente não será a última. Então, estamos formando os nossos laços, né, de amizade, nossos laços de carinho, e essa afinidade que a gente já sente, né? Um pensa aqui, o outro já fala lá e tal. No futuro vai aumentar, a tendência é sempre aumentar. É nós estreitarmos e transformar realmente na família, conforme Jesus falou. Interessante. Quando fala em Jesus, né, família, né, muitos acham que Jesus é filho único. E o que os estudos mostram é que José já tinha 4 filhos quando se casou com Maria. E junto com Maria teve Jesus e mais 5 filhos. Então é uma família enorme, uma família de 9 irmãos. Então, assim, muita gente fica no desconforto. Mas como? Eu nunca ouvi falar assim, não está na Bíblia. Cara, tem coisas que não estão ali por necessidade. Mas então estão em outros lugares, e muito bem sinalizados, porque na época de Jesus tinha lá o Sinédrio, né, e buscava, eles tinham uma espécie do IBGE deles, eles tinham lá os nomes anotados em algum lugar. Então, alguns registros em Roma falam disso. É uma matéria para outro estudo. Mas o pessoal fala muito porque também da confusão por causa da palavra, né? Porque parece que a palavra que designava irmão era a mesma palavra que designava primos, então essa coisa, não sabe que escolha primo quando é irmão. Alguns diziam que Jesus era o primogênito, mas aí já ouvi também dizer que José... E é bem provável que José já era um homem bem mais velho que Maria, então era bem provável que ele tivesse tido filhos antes. Então, é uma coisa meio... como a Raquel falou ainda agora, ela caiu, né? Já era indício daquela família mosaico, já naquela época. Né? Sim, exatamente. Eu queria bem falar uma coisa. Fala. É o seguinte, vocês, para mim, são minha família realmente. Obrigado. Mas, sinceramente, é do fundo do meu coração, porque eu tenho uma oportunidade de conviver com vocês quase que diariamente, e eu apanhando tanto, assim, situações tão diferentes que sempre foram da minha realidade, então eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de ter encontrado vocês, que são uma família muito, muito ótima. Se botar na ponta do lápis, se você tirar, fazer uma conta justa, ó, 1 hora por dia. Se você está nesse grupo todos os dias, você vai estar 6 horas com a gente. Ora, tem famílias que não se encontram com o pai e com a mãe nem por 6 horas. É verdade. Então, no final das contas, você está mais tempo junto do que com a própria família. Essa que é a verdade. O Zé, então, e eu, que a gente se encontra aqui e depois se encontra de noite, então, a gente já virou irmão gêmeo, né, Zé? Quase isso, né? Carne e osso. E é legal, porque a gente, por mais que a gente, assim, esse convívio, né, ele traz, você começa a reconhecer as pessoas, ver quando está bem, quando não está, ver quando está cansado, quando tá o pensamento arredio, a própria voz muda. Então, a gente começa a notar, né? E é muito legal. Isso é gratificante, né? Isso significa que é possível, sim, sermos seres melhores. Bom, gente, o tempo passou, virou. Não sei se o Luciano está no ar ou está só ouvindo. Estamos aqui em 17h32. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, foi show. Pode finalizar. Show, né? Ok. Então, eu vou pedir hoje licença para eu finalizar. Eu não sou muito de pressa, não, mas hoje é um dia especial para mim e eu queria finalizar esse encontro, tá bom? Então, agradecendo a Jesus, a Deus e essa espiritualidade amiga por mais essa grande oportunidade que tivemos de falarmos de nós mesmos, como seres viventes na Terra, dependentes de um outro ser para nos ajudar no progresso, nos ajudar na jornada, que não necessariamente são famílias, mas pelo apelo, pela proximidade, nós chamamos de amigo. E a gente está numa grande casa chamada natureza, e hoje, como Dia Mundial do Meio Ambiente, né?
eu queria oferecer uma prece especial, a prece da árvore. E ela fala assim: ser humano, protege-me, junto ao puro ar da manhã ao crepúsculo. E eu te ofereço aroma, flores, frutos e a sombra. Se ainda assim não te bastar, curvo-me e te dou proteção para teu ouro, pinho para tua nota, teto para teu abrigo, lenha para teu calor, mesa para teu pão, leito para teu repouso, apoio para teus passos, bálsamo para tua dor, altar para tua oração. E te acompanharei até a morte. Rogo-te, não me maltrates. Obrigado, Jesus. Obrigado, irmãos espirituais, pela oportunidade de estarmos aqui na Terra, planeta que nos acolhe, que nos é tão caridoso, que nos é tão acolhedor como uma mãe. Obrigado, Senhor. Obrigado, Terra. Obrigado, natureza. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus, foi show, gente. Desculpa não ter aparecido tanto, mas eu tô ocupada aqui, mas eu fiz questão de entrar pro bate-papo, tá bom? Legal, Camila, legal. Você